Boa noite, então. Boa noite. Hoje nós vamos continuar a aula passada, onde nós iniciamos os estudos da Resolução 210 do CONTRAN. E, para relembrar, nós citamos qual é a largura máxima dos veículos na Resolução 210. 2,60. Altura máxima? 4,40. Comprimento máximo para caminhões, que são veículos rígidos? 14 metros. Para a combinação de caminhão, trator e semi-reboque, 18,60. Caminhão e reboque, 19,80. E combinações de veículos de carga com mais de 2 unidades, também 19 metros e 80. Então, qual é o maior comprimento permitido na Resolução 210 para combinações de veículos de carga? 19,80. Se um caminhão quiser ter mais de 15 metros, ele necessita, mais de 14 metros, ele necessita do quê? De uma autorização especial de trânsito, né? Pelo DENIT. Então, tudo que extrapola a Resolução 210, seja em altura, largura, comprimento ou limite de peso, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, necessita de autorização do DENIT, ok? Bom, pode perguntar. 18 metros por 3. Com certeza não era um caminhão, era um caminhão-trator com uma prancha, né? Então é um caminhão-trator com um semi-reboque. Aquele veículo ali, ele necessita de autorização especial de trânsito. Por quê? Porque ele tem uma largura superior a 2,60, ok? Com certeza na fiscalização, solicitando, ele vai ter uma autorização especial de trânsito. É muito difícil a gente encontrar um caminhão com mais de 14 metros, porque ele não consegue, como ele é rígido, ele não consegue fazer curvas, tá? Então é muito difícil você encontrar um caminhão com mais de 14 metros. Muito bem, voltando então, a partir de hoje nós temos 34 dias. Espero que vocês estejam dimensionando bem o tempo de estudo de cada um de vocês, né? Para que vocês possam maximizar os resultados. É pouco tempo, mas ainda dá tempo, né? De a gente dar uma melhorada, né? Definir uma estratégia melhor. Se até agora não aproveitou bem o tempo, é o momento de você redefinir a sua estratégia. Nós começamos a nossa aula falando sobre as cargas indivisíveis, que é uma competência da Polícia Rodoviária Federal, realizar o quê? Escoltas nas rodovias e estradas federais e credenciar, né, veículos de escolta. Eu trouxe para vocês o exemplo dos veículos de escolta aqui, que é a Polícia Rodoviária Federal quem credencia, ok? E nós começamos a falar da Resolução 210, que traz o limite de dimensões, e aí já estudamos altura, largura, comprimento e balanço traseiro, e também os limites de peso. A Resolução 210, ela trata dos limites de peso da via, ela é chamada de limite legal, né? É aquilo que é autorizado, certo? As vias, elas são construídas para suportar um determinado peso, certo? E esse peso, ele está traduzido na Resolução 210. Ela trata do limite de peso em relação à via, ao que a via suporta, ok? Como as nossas vias em geral foram construídas. Então, ela regulamenta os limites de peso por eixo, conjunto de eixo e combinações de veículos que a via é capaz de suportar, ok? Bom, quando a gente fala sobre limite de peso por eixo ou conjunto de eixo, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer os eixos, os diferentes tipos de eixos e conjuntos de eixos. Então, sempre que vocês olharem um caminhão ou um caminhão-trator ou um automóvel, vocês vão olhar para o eixo da frente. Esse primeiro eixo, ele é sempre dotado de apenas um pneu, ok?
Então, o eixo, essa é a parte que vocês não conseguem verificar, que é o eixo, ele é dotado de apenas um pneu. Esse aqui é o eixo isolado de rodagem simples. Um eixo isolado é aquele eixo que tem mais de 2,40 metros de distância de qualquer outro eixo, ok? Então, sempre que um eixo tiver mais de 2,40 metros de outro eixo, ele será considerado isolado. Então, se tem eixos isolados, a resolução 210 também trata do quê? Dos eixos em conjunto. Então, ela fala que sempre que um eixo tiver distância de 1,20 m até 2,40, esses eixos serão considerados em conjunto, ok? Então, para formar um conjunto de eixos, eu tenho que ter uma distância entre eles de 1,20 m a 2,40. Para mim considerar um eixo como sendo isolado, ele tem que ter mais de 2,40 metros de distância de qualquer outro eixo, ok? Então, visivelmente aqui, nós temos um eixo isolado de rodagem simples. E se nós observarmos esse outro eixo aqui, certo? Vocês conseguem observar que ele tem duas rodas, ele tem 2 pneus. Então, ele tem 2 pneus em cada extremidade. Esse daí vai ser o nosso eixo de rodagem dupla. Eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho meu eixo direcional. Esse eixo aqui ele é chamado de direcional, porque quando eu movimento o volante do veículo, altera a direção do eixo direcional. Por isso, eixo direcional, ok? O eixo direcional é sempre um eixo de rodagem simples. Um eixo de rodagem simples porque ele tem apenas uma roda em cada extremidade, ok? Se eu me reportar para o eixo traseiro, o que eu observo aqui? Eu posso dizer que entre esses dois eixos tem mais de 2,40 metros visualmente, sabendo que um caminhão tem em média 10 metros de comprimento? Sim, né? Então eu consigo observar que isso daqui é um eixo isolado. Eixo isolado de rodagem simples, porque tem uma única roda em cada extremidade. Porém, se eu observar o eixo traseiro aqui, certo? Visualmente eu consigo identificar que a distância entre o centro dos eixos é inferior a 2,40 metros. Se essa distância aqui ela é inferior, né, igual ou inferior a 2,40 metros, significa que esses eixos aqui formam um conjunto, ok? Então aqui eu tenho um eixo isolado e aqui eu tenho um conjunto de eixos, ok? Bom, então a resolução 210, ela diz que os eixos direcionais, que são eixos de rodagem simples, eles têm limite de peso de 6 toneladas, ok? 6 toneladas. Então, eu tenho um eixo direcional e aqui eu tenho outro eixo direcional, que são eixos de rodagem simples. Quando se trata de eixo direcional, conjunto de eixo direcional, não existe distância máxima. Sempre que o veículo tiver 2 eixos direcionais, eles serão considerados em conjunto independente da distância. Ok? Quando se tratar de eixos direcionais. Observe aqui que quando o motorista faz a manobra lá no volante, os 2 eixos mudam de direção, certo? Isso aqui são eixos direcionais, ok? Nesse caso aqui não existe distância
máxima. Eles são considerados sempre conjunto. E cada um tem limite de 6 toneladas, ok? Então, 6 toneladas é o limite de peso para eixos de rodagem simples, né? Exemplo de eixo de rodagem simples, eixo direcional. Eixo direcional é sempre eixo de rodagem simples, ok? Lembrando que no caso de mais de um eixo direcional, o veículo ele pode ter até 2 eixos direcionais, é considerado conjunto mesmo que ultrapasse aquela distância de 2,40. A distância de 2,40 não é o limite para eu considerar que os eixos são conjuntos? No caso dos eixos direcionais, ainda que a distância do centro dos eixos seja maior do que 2,40 m, eles serão considerados em conjunto, ok? No caso dos eixos direcional. Aí nós temos aqui um exemplo que eu trouxe para vocês de eixo direcional, certo? Primeiro eixo direcional, segundo eixo direcional. Qual é o limite de peso aqui? 6 toneladas. Então eu sei que esses 2 eixos aqui já vão ter um limite de 12 toneladas. Eu ainda não sei o limite dos eixos traseiros, mas eu já observo que entre esses 2 eixos aqui, a distância é menor do que 2,40, não observo? Igual ou menor, ok? Nesse caso aqui eu tenho um conjunto de eixos. Quando vocês forem para RF, vocês vão tirar isso aqui de letra. Sabe que isso é uma das matérias mais difíceis nas operações temáticas da Polícia Rodoviária Federal, é a gente ensinar a fiscalização do excesso de peso, né? Então vamos lá, voltando ao nosso veículo original, aqui eu tenho um eixo de rodagem simples. Qual é o limite dele? Aqui eu tenho um eixo conjunto ou isolado? Isolado, de rodagem dupla. Observe que neste eixo traseiro aqui, ó, eu tenho 2 pneuzinhos aqui, ok? Certo? Ele é um eixo de rodagem dupla. Os eixos isolados de rodagem dupla, isolado quer dizer que é só um, certo? Eles têm limite de peso de 10 toneladas. Então, se ele tiver apenas uma roda, 6 toneladas. Se ele tiver 2 rodas, 10 toneladas, ok? Isso para os eixos isolados. O PBT do veículo é o peso bruto total. Anotem aí, PBT é o peso bruto total, certo? Então, o PBT de um veículo é o peso que ele pode transmitir para a via, certo? O PBT legal de um veículo, o PBT legal, porque nós dissemos que a resolução 210 traz os limites legais, lembra disso. Resolução 210, limites legais. Nós falamos que a resolução 210 traz os limites legais de peso dos veículos, né? O peso bruto total é o peso que este veículo aqui, o peso bruto total legal, ok? É aquilo que a legislação permite que este veículo transmita para a via, ok? Então vamos calcular o PBT deste veículo, o PBT legal. Eixo de rodagem simples, quanto que a legislação autoriza? 6 toneladas. Eixo de rodagem dupla, 10 toneladas. Aí eu pergunto para vocês, qual é o PBT deste veículo? PBT legal? 16 toneladas, ok? Então já vamos aprendendo a calcular o PBT do veículo. É bem facinho fazer o cálculo do PBT legal. Vocês só precisam lembrar dos limites legais.
O que significa PBT? É quanto o veículo pesa mais o que ele pode carregar. Por quê? Porque quando ele colocar carga aqui em cima, certo? Essa carga vai estar sendo transmitida, vai ter o seu peso transmitido para a via. Então, esse PBT legal é o que pode ser transmitido de peso do veículo mais a carga, certo? Então, o veículo mais a carga é o seu PBT legal. Fazendo uma analogia, você define, eu vou no restaurante e não posso comer mais do que 1 quilo de comida, certo? O prato é o seu caminhão, não tem a tara lá do prato? Nesse caso, vamos imaginar que eles não descontam a tara e vão pesar o seu prato com tudo. Você definiu que 1 quilo vai ser o peso do prato mais a comida que você está colocando sobre ele. 1.000 quilos é o que você, ou 1.000 gramas, né? 1 quilo é o que você definiu que pode pesar. Então, esse seria o PBT do seu prato, né? Da sua refeição, que seria o quê? O peso do prato, que aqui é o caminhão, mais a refeição, que aqui seria o quê? A carga, ok? Então, tara, eles não tiram lá na hora que você vai no restaurante, eles não tiram a tara do prato? Tara é quanto o prato pesa vazio. Quando você paga a sua comida, você não paga o peso do prato, certo? Tratando de fiscalização de peso e dimensões, tara é o peso do caminhão vazio, ok? Com os seus equipamentos e com o combustível, ok? Então, tara é o peso do veículo vazio com seus equipamentos e combustível. Ok? Então, esse caminhão aqui, ele tem um peso. O peso do caminhão se chama tara. A tara, que é o peso do caminhão, mais o peso da carga, não podem ultrapassar quem? O PBT. Qual é o PBT deste veículo aqui? 16 toneladas. Se eu disser que a tara desse caminhão é 6 toneladas, quanto é a capacidade de carga dele? 10 toneladas. Capacidade de carga se chama lotação. Então, lotação é a quantidade de carga ou passageiros que um veículo pode transportar, ok? Lotação. Então, eu digo, 16 toneladas é o PBT, 6 toneladas é a tara, 10 toneladas é a lotação. A lotação, ela é sempre o PBT menos a tara, ok? A lotação de um veículo em carga, em peso de carga, é o PBT legal menos a tara dele, ok? Bom, aí nós temos esse outro caminhãozinho. Visualmente é a mesma configuração de eixos do outro, certo? Um eixo direcional, qual é o limite de peso aqui? 6 toneladas. Aqui um eixo de rodagem dupla, né? 2 pneus, qual que é o peso? 10 toneladas. Qual que é o PBT desse veículo? 16 toneladas. Se eu disser que esse veículo caçamba pesa 9 toneladas, qual é a lotação dele? 16 menos 9, 7 toneladas, ok? Então, aprendemos a calcular o PBT, já sabemos o que é a tara de um veículo e a sua lotação. Lotação é a sua capacidade de carga, respeitando o PBT legal dele, ok? Esse aqui se chama eixo de rodagem simples
Isolado ou conjunto? Esse aqui, eixo isolado de rodagem dupla, ok? Bom, trouxemos de exemplo esse outro caminhão aqui. Mesma configuração. Sempre que a gente olhar para a resolução 210, nós não vamos olhar o modelo do veículo, mas nós vamos olhar o quê? A sua configuração de eixos. É assim que eu vou definir o PBT de um veículo. Não vou olhar o modelo dele. Eu vou olhar, é um caminhão. Se é um caminhão, ele tem peso bruto total. Se fosse mais de um veículo, seria peso bruto total combinado, porque tem mais de um veículo, ok? Nesse caso aqui é só um veículo, então é PBT. Para eu definir o PBT, eu tenho que olhar o quê? Configuração de eixos. Qual é a configuração de eixos? Um eixo isolado de rodagem simples, 6 toneladas. Um eixo isolado de rodagem dupla, 10 toneladas. O PBT deste veículo é 16 toneladas. Tranquilo definir o PBT de um veículo? Bastante tranquilo, é só a gente observar a configuração de eixos. Agora nós vamos falar um pouquinho dos eixos em conjunto. Então, vamos observar este veículo aqui. Só visualmente, eu não consigo definir se ele é isolado ou conjunto. Mas essa informação vai ser dada na prova de vocês. Para que ele seja considerado isolado, qual tem que ser a distância entre eixo deles? Isolado mais de 2,40 metros, ok? 2,4 metros, não é 2, 2,4. Conjunto de 1,20 a 2,40, ok? Se eu disser que a distância entre eixo aqui for 2,50, é isolado. Qual vai ser o PBT desse veículo? Rodagem dupla, não é? Duas rodas aqui, 10 toneladas. Aqui, rodagem dupla de novo, 10 toneladas. É um único veículo, tem PBT. Qual o PBT dele, então? 20 toneladas. Ok? Para eu saber a capacidade de carga, eu tenho que saber a tara. Não é isso? Eu tenho que saber quanto essa estrutura pesa para descontar do PBT e saber o quanto ele pode carregar. Então, se eu dissesse que a tara deste veículo aqui é 7 toneladas, qual seria a lotação? Ok? Tranquilo? Tara, lotação, PBT. Vamos adiante. Bom, aí nós vamos começar agora a tratar de eixos em conjunto. Se eu estou tratando de eixos em conjunto e não se trata de eixos direcionais, porque eixos direcionais, conforme nós falamos, não importa a distância máxima, ok? Eles vão sempre ser considerados um conjunto, ok? Com 6 toneladas de limite de peso cada um, ok? Bom, se eu disse que isso daqui é um conjunto de eixos, eu estou afirmando que a distância entre o centro dos eixos aqui fica entre 1,20 e 2,40. Então, eu tenho um eixo de rodagem dupla aqui. Por que o eixo é de rodagem dupla? Duas rodas, certo? Eu tenho aqui 2 eixos de rodagem dupla, ok? Que formam um
conjunto, ok? A legislação, a resolução 210, diz que quando os eixos formarem um conjunto em tandem, é justamente essa palavrinha aí, tandem, certo? Eles têm limite de peso de 17 toneladas. Então, dois eixos de rodagem dupla em tandem tem limite de peso de 17 toneladas. Ela vai ter que me especificar essa informação em tandem. Em tandem significa que eles têm a suspensão integrada. Se eu apagar aqui, vocês vão observar que o feixe de mola deste conjunto de eixo está ligado por essa pecinha aqui ao feixe de mola do outro. Tá vendo que eles estão ligados? Isso daqui significa que essa suspensão ela é integrada, ela é em tandem, ok? Quando a suspensão é integrada, ou seja, em tandem, se eles falarem de suspensão integrada, eles estão falando de suspensão em tandem. Suspensão onde há compensação do peso devido às irregularidades, ok? Sempre que o conjunto de eixo for duplo em tandem, o limite é 17 toneladas, ok? E quando for não em tandem? Quando for não em tandem, ele perde 2 toneladas. E aí ele vai para 15. Então, em tandem, 17 toneladas. Não em tandem, 15 toneladas. Tranquilo? Então, vamos olhar bem aqui, identificar dois eixos de rodagem dupla em conjunto, com suspensão em tandem, 17 toneladas. Tranquilo? Quando nós tivermos 3 eixos de rodagem dupla em tandem, o limite de peso é 25 toneladas e meia. Simples, prático e reprovativo, como eu sempre digo. Se 2 é 17 e 3 é 25,5, significa que quando eu tiver suspensão integrada, é só eu fazer a continha de 8,5 para cada um, certo? Olha aí, ó, faça a soma. Se for 2, qual vai ser o limite? 17. Se for 3, qual vai ser o limite? 25,5. Então, lembrem que quando for em tandem, o limite de peso é 8,5 para cada um. Mas a resolução não fala assim. Ela fala duplo 17 e triplo 25,5. Fazendo a continha, se vocês não quiserem decorar, basta decorar que quando for em tandem, é 8,5 para cada um. Aí, se for duplo, é 2 vezes 8,5. Se for triplo, 3 vezes, ok? Eu não vou encontrar eixo triplo não em tandem. Só é permitido o eixo não em tandem quando for duplo. Triplo, obrigatoriamente, tem que ser em tandem, ok? Quando a suspensão é integrada. Em tandem significa suspensão integrada. O que significa isso, só para vocês compreenderem? Significa que se esse veículo estiver passando sobre uma lombada, se a suspensão não fosse integrada, apenas este pneu estaria sobre a lombada e os outros estariam livres, não estariam? Não estariam livres do solo? Significa que quando a suspensão não é integrada, apenas um eixo passa a suportar todo o peso em uma irregularidade, como por exemplo uma lombada. Essa suspensão integrada, ela faz diferente. Quando esse eixo aqui, ou qualquer um dos outros, passa sobre uma lombada, ela empurra esse eixo aqui para baixo e esse eixo cola no solo. Ela empurra esse eixo para baixo e esse eixo cola no solo. Assim, os 3 eixos, apesar da irregularidade,
continuam suportando o peso do veículo. É isso que é uma suspensão integrada, ok? É isso que ela faz, beleza? Então, como ela é menos danosa à via, ela ganha um limite de peso maior. Lembrando que não em tandem, somente o duplo, ok? Triplo, obrigatoriamente em tandem. É porque aqui ele estava sem carga, né? Como ele estava sem carga, ele pode levantar. Esse veículo estava vazio. Isso é bom de vista, hein? No caso aqui, o que acontece? Em geral, os caminhões, quando eles estão trafegando vazio, ele suspende para não gastar o pneu. Por quê? Porque o veículo todo, ele vai pesar bem menos do que 17 aqui no caso, né? Vai pesar uns 17. Lembrando que eixos triplo tandem só são permitidos pela resolução 210 em semi-reboques, ok? Apenas semi-reboques podem ter eixos triplo tandem, ok? Eu expliquei para vocês a diferença de reboque e de semi-reboque, não expliquei? Eu posso encontrar eixo triplo tandem em caminhão trator? Não. Posso encontrar eixo triplo tandem em caminhão? Não. Somente em semi-reboque. O semi-reboque é aquele que não consegue se sustentar sozinho, certo? Ele é acoplado em um outro veículo através da quinta roda e o pino-rei, ok? Ele tem um sistema, esse reboque aqui, certo? Vou fazer um desenho bem ruinzinho dele. 1, 2, 3. Ele tem o pino-rei. E aí ele se encontra com o caminhão trator. Vamos desenhar o caminhão trator aqui. E o caminhão trator tem a quinta roda. Então esse pino-rei ele vem, entra nesse equipamento que eles chamam de quinta roda, acopla aqui e fica sobre o caminhão trator. Ou seja, o caminhão trator leva uma parte do peso do semi-reboque. O semi-reboque ele sempre transmite parte do seu peso para o veículo em que ele está acoplado. Já o reboque não. Por quê? Porque o reboque fica integralmente sobre suas rodas. Eu não posso ter triplo tandem em reboque, certo? Então vamos desenhar um reboque assim. Como o reboque fica em pé, ele está transmitindo algum peso para o veículo que ele vai estar atrelado? Não. Se ele não transmite nenhum peso para o veículo que ele está atrelado, ele vai estar atrelado a um caminhão ou a um outro semi-reboque ou reboque, ok? Então a diferença é que o semi-reboque ele transmite parte do seu peso para o veículo que ele está atrelado, o reboque não. Seguindo então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse veículo. Olha só, isto é um caminhão. Já aprenderam a identificar, né? Caminhão, beleza? Isso daqui é um eixo sempre de rodagem simples, tá? Esse outro eixo aqui, no caso do caminhão, também vai ser um eixo de rodagem simples, beleza? E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tem duas rodas aqui, certo? Isso aqui, então, é um conjunto, beleza? Eu vou dizer, esse conjunto é em tandem, certo? Então, vamos calcular o PBT dele? Eixo direcional, 6 toneladas, porque é sempre um eixo de rodagem simples, que tem apenas uma roda na sua extremidade. Outro eixo de rodagem simples, certo? E aqui, quanto que é o conjunto? 17 toneladas. Então, eu vou perguntar, qual é o PBT deste veículo? 29 toneladas. Se eu disser que esse veículo pesa 10 toneladas,
O que que é isso? A sua tara. A tara é o peso do veículo, mais seus equipamentos e combustível, né? Quanto que vai ser a lotação desse veículo? 19 toneladas. O que que é a lotação? A capacidade de carga, né? O peso que ele pode transportar, ok? Vocês já estão prontos para ir fiscalizar caminhão comigo ali na BR. Vamos lá. Ótimo, vamos calcular o PBTC deste daqui. Eixo direcional é sempre um eixo de rodagem? Qual é o limite? Se eu disser que esse eixo traseiro aqui é de rodagem dupla e em tandem, qual que é o limite? 17. Se eu dissesse que era não em tandem? 15. E aqui, o que que eu tenho aqui? Triplo tandem, né? Triplo tandem, quanto que é? 25,5. Tranquilo? Ocorre que aqui é um veículo e aqui é outro veículo. Quem é que está aqui? O nosso caminhão trator. E ali o nosso? Somente semi-reboques podem ter eixos em conjunto, né? Triplo tandem. Nesse caso, aqui eu tenho um PBT. Qual que é o PBT desse veículo aqui? Desse aqui. 6 mais 17, 23. E o PBT deste daqui? 25,5. Logo, sendo uma combinação, eu vou calcular quem? O PBTC. O PBTC. PBTC é a soma dos PBTs individuais, certo? Quanto que dá? Então, o PBTC, que é o peso bruto total da combinação, 48,5 toneladas. Tranquilo? Esse veículo aqui carrega alguma carga? Não, ele é acoplado ao semi-reboque e vai suportar parte do peso. Veja que o semi-reboque ele se estende para o outro veículo para transmitir o que para esse aqui? Peso. Se eu tenho um PBTC, eu vou ter que ter o quê? A soma das taras para saber quanto ele pode carregar, não é? Quem tem capacidade de carga? Apenas esse, mas eu preciso saber das taras dos dois. Aí eu vou dizer que esse aqui pesa 9 toneladas e que esse aqui pesa 8 toneladas. 9 mais 8, 17. Quanto essa combinação de veículos pode transportar de carga? 48.500 quilos menos o que ela pesa. Quanto ela pesa? 17 toneladas. Então, 48.500 menos 17, 31.500 quilos é a capacidade de carga dessa combinação. Entenderam? Voltando, vou apagar tudo de novo para vocês entenderem novamente. Vamos olhar e identificar que isso daqui não é um único veículo. Consegue identificar que isso não é um único veículo? Quais são os veículos que eu tenho aqui? Caminhão trator? Ótimo, então vamos dividir. Caminhão trator, semi-reboque. Beleza? Qual o PBT do caminhão trator? Se aqui eu sei que é 6 e aqui eu sei que é um conjunto duplo tandem. Então, 6 mais 17. Esse é o PBT do caminhão trator. Qual é o PBT do semi-reboque? Ótimo.
Aí eu pergunto para vocês, quanto essa combinação pode transportar de carga? Aí vocês vão dizer, o PBTC dela é 48,5, porque eu somo os dois, mas eu não sei quanto ele vai poder transportar de carga, porque para eu saber quanto ele vai transportar de carga, eu preciso saber o quê? Quanto tudo isso pesa. Então eu sei que o PBTC é 48.500, mas eu preciso saber quem? A tara, para ter quem? A lotação, a capacidade de carga. Se eu digo que esse pesa 9 toneladas e que esse pesa 8 toneladas, qual que é a tara desse conjunto? 17. Ótimo. Se 17 toneladas é a tara, qual é a capacidade de carga desse veículo? Qual é a lotação dessa combinação? 31,5, entenderam? Para eu saber a lotação vai ser sempre da combinação, ok? Se for veículo tipo caminhão, aí eu vou considerar só o caminhão. Mas quando tiver mais de um veículo, para eu saber a lotação vai ser sempre da combinação, ok? Sempre da combinação. Vamos passar para frente. Ótimo. Aqui, de novo, o que eu tenho aqui? Um semi-reboque, tá vendo o semi-reboque aqui? Certo? E aqui eu tenho o quê? Caminhão-trator. Olha só, isso aqui é um triplo tandem? Não, triplo tandem é permitido aonde? Semi-reboques. Significa que isso daqui vai ser o quê? Um outro eixo direcional. Mas eu vou afirmar para vocês, é um caminhão-trator, lá na prova vai ter que ter afirmado isso aqui. Um caminhão-trator com 2 eixos direcionais e um conjunto duplo tandem, qual é o PBT? Vamos lá? Então eu sei que aqui é um duplo tandem. Ótimo. Qual que é o PBT do caminhão-trator? 29 toneladas. Opa! Agora eu vou para o PBT de quem? Se eu disser isso aqui é um conjunto triplo tandem, significa que 25 toneladas e meio é o PBT dele. Qual é o PBTC? A soma dos PBTs, ok? Então o PBTC vai ser tranquilo. E qual a capacidade de carga? Qual a lotação? Preciso saber as taras, ok? Para somar as taras e diminuir daqui, ter a minha capacidade de lotação desse veículo. Se eu disser que a tara desse aqui é 7 e a tara desse aqui é 10, 54,5 menos 17. Tranquilo? Essa vai ser a minha lotação. Ok? Ele vai ter que dar essa informação para vocês na prova, para vocês poderem calcular ou saber. O que é importante aqui? Aqui é importante eu saber eixo de rodagem simples 6 toneladas, eixo conjunto duplo tandem 17 toneladas, eixo isolado de rodagem dupla 10, né? E eixo triplo tandem 25,5. Então o que eu preciso decorar? 6, 10, 17, 25,5. Isso aqui é o que eu preciso decorar. Quando eu decorar isso aqui, eu consigo calcular qualquer PBT. A tara dos caminhão-trator, que seja bem especificada em algum lugar, no documento, alguma coisa?
A resolução 290, ela trata justamente disso. Ela diz que o veículo tem que ter uma plaqueta informando qual é a sua tara, qual é o seu PBT e qual é a sua lotação. Na prova, para você calcular, ele vai ter que informar. Se ele solicitar assim, qual é o PBTC? Isso. Se ele solicitar qual é o PBTC de uma combinação de um caminhão trator com eixo de rodagem simples e um conjunto duplo não em tandem, mais um semi-reboque triplo tandem, o que vai ser? 6, não é? Rodagem simples, 6. Duplo não em tandem, perdeu 2, 15, né? Triplo tandem. Como ele pediu PBTC, sempre que for da combinação vai ser PBTC. Quanto que vai ser o PBTC aqui? 21 mais 25,5. 41,5, ok? R$ 25,5. Opa, 46. 46 toneladas e meia. Esse é o PBTC dessa combinação. Uma combinação de veículos, ela tem sempre PBTC. Cuidado com isso na prova. Quem tem PBT é o veículo sozinho, ok? Eu acho o PBT do meu veículo sozinho aqui para encontrar o PBTC da combinação. Sempre que o veículo está em combinação, para eu saber se ele excede o peso, eu tenho que saber se ele está excedendo o PBTC, ok? Ou o limite por eixo. Já já a gente vai ver, beleza? Tranquilo o cálculo de PBT e PBTC? Por enquanto sim, né? Vamos lá, calculando o PBTC. Opa! O que eu tenho aqui? Caminhão trator. Um eixo de rodagem simples. Se eu disser é um eixo duplo em tandem, 17. Isso aqui obrigatoriamente quando é triplo em conjunto, 25,5. E aqui, ótimo. Qual que é o PBTC? Opa, esse aqui é 9 eixos, 74. Ok? 25,5 mais 25,5, 51. 51 mais 17, 68. 68 mais 6, 74. Então, aqueles 9 eixos que passam na rodovia, quanto é que eles pesam? 74 toneladas. É o que eles estão transmitindo geralmente de carga à nossa via. É muito peso? É muito peso. Tem que ter um asfalto bastante resistente, né? Aí, se ele perguntar qual é a lotação dessa combinação, o que vocês precisam? Da tara de cada um deles. Nós temos quantos veículos aqui? 3. Um caminhão trator e 2 semi-reboques, ok? Aí eu digo que aqui pesa 9 toneladas, aqui pesa 7 e aqui pesa 6. Qual que vai ser a lotação? 9 mais 7, 16. 16 mais 6, 22. 74 menos 22, 52. Então, a lotação desta combinação de veículo vai ser 52 toneladas. O que é isso? Ele pode carregar quanto de soja aqui? 52 toneladas. É o que geralmente eles carregam aí na rodovia. 52 toneladas de soja. Ok? Tranquilo o cálculo do PBTC? Vamos evoluindo então. Limites por veículo ou combinação de veículo. Nós até agora estudamos limite de quem?
eixo, ok? A resolução 210, ela diz que quando for um veículo rígido, né, um caminhão, o PBT máximo de um caminhão é 29 toneladas, ok? Então, o PBT máximo de um caminhão é 29 toneladas. Isso significa que essa daqui é a configuração máxima de eixo que um caminhão pode ter. 2 eixos de rodagem simples e um conjunto de eixo duplo tandem, ok? Por quê? Porque o limite máximo de PBT para um caminhão é 29 toneladas, tranquilo? Esse é o limite máximo de configuração de eixo para um caminhão. Agora, quando for caminhão, trator e semi-reboque, olha só o que eu tenho aqui: caminhão, trator e semi-reboque, beleza? Isso aqui é um eixo isolado de rodagem simples. Qual que é o limite dele? 6 toneladas. Isso aqui é um eixo duplo tandem. Qual que é o limite? 17. Isso aqui é um semi-reboque. Pode ter, então, triplo tandem. Qual que é o limite do triplo tandem? 25,5. Qual que é o PBTC máximo? 48,5. Quando for caminhão, trator e semi-reboque com eixos em tandem, em triplo tandem, a resolução 210 diz que a configuração máxima é 48 toneladas e meia. Entretanto, o que nós acabamos de ver aqui atrás? Opa! Nós acabamos de ver uma maior, não foi? É aquele mesmo semi-reboque com triplo tandem, só que aqui o que tem de diferente? Tem mais um eixo direcional. Isso daqui foi autorizado pela portaria do Denatran, a portaria 63 de 2009 do Denatran. A resolução 210, ela ficou sem essa atualização. Quando ela fala de limite máximo por combinação de caminhão trator e semi-reboque com eixos em tandem, ela traz o limite de 48.500 quilos e não o de 54.500 que a portaria 6309 do Denatran autoriza, ok? Então, pela resolução 210, eu li lá, a portaria 6309 do Denatran não vai cair para vocês. Então, pela resolução 210, o limite máximo de peso, quando a combinação for composta por um caminhão-trator e um semi-reboque com triplo tandem, é 48.500 quilos, ok? É difícil mesmo, viu? Mas a gente aprende. O que nós temos de diferente entre este caminhão-trator? Observe que aqui nós temos um caminhão-trator, né? Tranquilo? E aqui nós temos um semi-reboque, certo? Aqui tem o pino-rei encaixado na quinta roda, né? Só que aqui está um pouquinho diferente, não tá? Por quê? Porque aqui são eixos de rodagem dupla isolados. Quando eu digo que eles são isolados, eu estou dizendo que a distância entre um e outro é maior do que 2,40. Então, aqui a distância ela é maior do que 2,40. Se a distância é maior do que 2,40, eu tenho 3 eixos isolados de rodagem dupla, ok? Então, qual vai ser o PBT deste semi-reboque aqui? 10
mais 10, mais 10. Isso aqui é o que o pessoal chama de Wanderleia. É, Wanderleia. Não sei se é porque ela tinha as pernas mais abertas, sei lá, né? Que aí é mais assim. O pessoal faz o pessoal faz essa analogia aí, mas realmente é a cantora Wanderleia. Isso aí é nacionalmente conhecido, né? A Wanderleia, coisa de caminhoneiro. Então, quando eles falam assim, ó, um semi-reboque Wanderleia, você já sabe que tem 3 eixos isolados, certo? 30 toneladas. E aqui o que nós temos? 6 toneladas mais um conjunto duplo tandem. Qual que é o PBTC dessa combinação? 6 mais 17, 23, mais 30, 53. Então, quando eu tiver um caminhão trator mais um semi-reboque com eixos distanciados ou isolados, eles também usam o termo distanciado para eixo isolado. Qual é o limite máximo de peso, a configuração máxima? 53 para a Wanderleia. Caminhão trator e semi-reboque com eixos distanciados, ok? 53 toneladas. Ah, mas eu posso ver aquele outro com mais um eixo direcional? Pela resolução 210, eu não posso ter isso daqui, ok? Beleza? A resolução 6309, ou a portaria 6309 do Denatran, salvo engano, também não autorizou essa combinação aqui. Ela só autorizou para o triplo tandem, o caminhão bitruque, que eles chamam, né? Que é quando tem 2 eixos direcionais. E aí eu pergunto para vocês, qual a capacidade de peso desta combinação? A capacidade de carga dela? Qual a lotação? Eu preciso da tara para saber quanto é isso, ok? Mas ainda não acabou. Ótimo. Quando a combinação for, observe isso daqui, ó. Isso aqui é um veículo para transporte de quê? São veículos para transporte de madeira, ok? Este veículo aqui, ele tem local para transporte de carga? Tem. Por isso ele não é um caminhão trator, ele é um caminhão. O caminhão trator não tem compartimento de carga. O caminhão tem. Caminhão trator é só para puxar os outros veículos. Ele não tem compartimento de carga. Se o veículo tem compartimento de carga, ele é caminhão. Então você não vai olhar a cabine aqui e nem os eixos para definir. Para definir, você vai observar se ele tem compartimento de carga ou não, ok? O caminhão trator, geralmente ele é mais curtinho, certo? E ele só tem um equipamento aqui que é a 5ª roda. Beleza? O caminhão não. O caminhão ele vai ter o que a gente chama de carroceria. Beleza? Então ele vai ter uma carroceria aqui que é para fazer o quê? Colocar carga. O que diferencia o caminhão trator do caminhão é que o caminhão tem compartimento de carga. O caminhão não, ele é só para tracionar, o caminhão trator é só para tracionar outros veículos. Trator, de tracionador, tá? Trator, caminhão trator de tracionador. Então aqui é um caminhão trator ou um caminhão? Caminhão. Então caminhão mais o quê? Aqui nós temos um reboque, certo? Então, o limite máximo de peso para caminhão e reboque é essa configuração aqui. Quanto que é? 6 toneladas aqui. 17, porque nós estamos considerando que é em
Tandem. Aqui, somando tudo, 57 toneladas. Isso é a configuração máxima para caminhão mais reboque pela resolução 210, ok? Então, pela resolução 210, o limite máximo para essa combinação aqui é de 57 toneladas, ok? Agora, vamos observar esses dois veículos. Este aqui é um caminhão ou um caminhão-trator? Cadê o compartimento de carga dele? Eu só estou vendo o compartimento de carga de quem? Do semi-reboque. Isso aqui é um caminhão-trator, ok? E isso aqui é um semi-reboque com eixos isolados. Vamos verificar o PBT dele? PBTC, né? Porque é combinação. Quanto que dá aqui? 53 toneladas é quem? PBT deste veículo, PBTC, desta combinação. Tranquilo? O que que eu tenho aqui? Opa, eu tenho dois compartimentos de carga aqui. Deixa eu observar. Eu tenho um caminhão e um reboque, ok? Aqui vou botar que é rodagem dupla, beleza? Vamos ver qual que é o PBT dele, o PBTC dessa combinação. Quanto que é aqui? Aqui. 10 por quê? Porque é um eixo isolado de rodagem dupla. E aqui? E aqui? Qual que é o PBTC? 6 mais 17, 23. 23 mais 10, 33. 33 mais 17, 50, né? Tranquilo? Ocorre que a resolução 210, ela fala, quando for caminhão trator mais semi-reboque, não é isso aqui que eu tenho? Caminhão trator mais semi-reboque. Se o comprimento total da combinação for até 16 metros, significa que ele está concentrando o peso. Se ele está concentrando o peso, ele está danificando mais a via. Se ele está concentrando o peso e está danificando mais a via, ele vai poder carregar menos ou mais? Menos. Então, o limite passa a ser 45 toneladas e não as 53 que ele podia. Ok? Não desespera não. Tranquilo aí? Caminhão, trator e semi-reboque, se tiver comprimento menor do que 16 metros, o limite máximo de peso da combinação é 45 toneladas. E caminhão mais reboque, se o comprimento for de até 17 metros e meio, significa que ele está concentrando o peso. Se ele está concentrando o peso, ele também perde capacidade de carga e cai para as mesmas 45 toneladas, ok? 45 toneladas, se for caminhão trator mais semi-reboque menor que 16 metros, e se for caminhão mais reboque menor do que 17 metros e meio. Beleza? Mas e se ele fosse um reboque assim? Vamos fazer a conta? Se ele tivesse essa configuração de eixo aqui, eu vou fazer duplo assim. Vamos fazer um novo PBT para ele, caso ele fosse assim? 6 mais 10 mais
mais... Quanto que seria o PBTC dele? Quanto eu vou dar para ele? Os 45? Não, os 36. 45 é só quando ele tem uma capacidade maior do que isso. Se ele tiver uma capacidade maior do que 45 toneladas e tiver menos de 17,5, cai para as 45. Porque ele está concentrando peso, ele não vai poder levar tudo que teoricamente ele podia. Da mesma forma com o caminhão trator e o semi-reboque, ok? Tranquilo aqui? Depois vocês revêem a aula aí para vocês. Isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Porque uma coisa é a gente conseguir memorizar tudo isso agora. Outra coisa é a gente não entender o que está sendo explicado. Vocês conseguiram compreender que a resolução 210, ela me traz limites por eixos, conjunto de eixos e combinações? Quando eu falo de limites por conjunto de eixo ou eixo, são esses limites que nós estamos aplicando aqui, certo? Isso aqui nós estamos aplicando que limite? De eixo ou conjunto de eixo. Quando eu falo de limite por combinação, é quando eu vou olhar o todo, opa, caminhão mais reboque, com configuração para 50 toneladas. Opa, deixa eu ver se ele pode mesmo as 50 toneladas. Para ele poder as 50 toneladas, ele tem que ter um comprimento maior do que o quê? 17,5 metros. Aí ele vai poder levar as 50 toneladas. Se o comprimento dele for inferior a 17,5 metros, quanto ele vai poder levar? Quanto ele vai poder pesar no todo? 45 toneladas e meia. Ok? 45 toneladas, desculpa, 45 toneladas. Ótimo. Isso. Caminhão mais reboque pode ter comprimento de até 19,80. Caminhão trator e semi-reboque pode ter comprimento de até 18,60. Veja que os comprimentos máximos permitidos para eles são diferentes, ok? Então, o comprimento mínimo aqui também é diferente, para eles poderem usufruir de toda a sua capacidade de carga, ok? E aí, se eu perguntar, se eu disser que esse veículo aqui tem 18 metros de comprimento, qual vai ser o PBTC dele, se essa combinação? 50. Se eu disser que tem 17 metros, 45. Tranquilo? Se eu disser que esse caminhão trator mais semi-reboque tem comprimento de 15 metros, qual vai ser o limite dele? 45. Caso ele tenha limite de peso superior ou igual a isso, tá? Lembrando sempre disso. Se eu disser que ele tem comprimento de 16 metros e 10 centímetros, aí vai ser quanto? 53 toneladas, ok? Eu vou aplicar toda a capacidade de carga dele, tá bom? Se passar 10 centímetros, se passar 1 centímetro já pode. É. Vamos lá, continuando. Esse é o nosso famoso bitrem, que é a nossa CVC, combinação de veículos de carga. O que que eu tenho aqui? Um semi-reboque. Esse semi-reboque, ele se estende até aqui, com uma quinta roda aqui, que o pino-rei vai encaixado, né? E aí aqui ele também está encaixado nesse caminhão trator por um pino-rei. Então eu tenho quantos veículos aqui?
3, beleza? Qual vai ser o PBTC desta combinação, se eu disser que são conjuntos duplo tandem? Então, o PBTC vai ser o PBTC máximo para combinação de veículos de carga. O que são combinações de veículos de carga? Quando tem mais de 2 unidades, mais de 2 veículos. Quantos veículos eu tenho aqui? 3. Eu tenho uma combinação de veículos de carga? Sim. No exemplo anterior, quantos veículos eu tinha? 2, certo? Aqui o PBTC máximo, pela resolução 210, são 57 toneladas. CVCs, no máximo, 57 toneladas, ok? Também, se tiverem mais de 17,5 metros, beleza? Se tiverem menos, cai para quanto? 45, tranquilo? As CVCs também caem para 45 e se igualam a quem? Ao caminhão mais reboque, ok? Não é o mesmo comprimento máximo e é o mesmo limitador de comprimento para 45 toneladas, ok? Então tá. Quais são as exigências da resolução 210 para as combinações de veículos de carga? Comprimento máximo de 19,80 metros, certo? Tração dupla para CVCs de 57 toneladas, fabricadas a partir de 2011. Então, eu tenho uma combinação de veículos de carga aqui. Se a fabricação do caminhão-trator for posterior a 2011, ele tem que ter tração dupla. Mas o que é tração, né? Que eu estou vendo aí na cara de vocês. O que é tração? Vamos lá explicar o que é tração. Tração é a transferência da força motriz, certo? Eu tenho meu caminhão, bonitão. Vamos colocar aqui um caminhão, certo? Vocês conseguem enxergar um caminhão aqui, né? Beleza? Esse caminhão, ele tem um motor. Ok? O motor gera energia. Mas como é que o motor vai fazer esse caminhão andar? Transferindo essa energia para quem? Para as rodas, certo? Então, geralmente, os caminhões, eles têm aqui um conjunto de engrenagem aqui nesse primeiro eixo, onde a árvore de transmissão, popularmente chamada de... Poxa, meninos, qual que é o nome dessa peça aqui? Bom, ele vai ter o eixo aqui da árvore de transmissão que vai pegar a força, a rotação do motor e vai transferir para o eixo e vai fazer com que as rodas passem a girar. Quando a roda passa a girar, o veículo se movimenta. Isso se chama tração. Quando a força do motor é passada para apenas isso aqui, o nome do eixo aqui, vulgarmente chamado, é chamado de cardan, tá? É o eixo cardan, ok? Esqueci de dizer para vocês, mas a gente vai falar eixo da árvore de transmissão aqui. Então, quando o motor, ele só passa força motriz para um eixo, significa que ele tem tração simples, ok? Quando ele passa para 2 eixos, significa que ele tem tração dupla. O que a resolução 210 exige?
se numa combinação de veículos de carga o caminhão-trator for fabricado após 2011, ele tem que ter no mínimo 2 eixos transmitindo tração. Por quê? Qual é o limite de peso disso daqui? 57 toneladas. Se for uma combinação de veículos de carga para 57 toneladas, o caminhão-trator, se ele for fabricado a partir de 2011, a tração dele tem que ser dupla, ok? Para combinações de veículos de carga de 57 toneladas. Se for uma combinação de veículos de carga desse jeito aqui, vai precisar da tração dupla? Não, porque o PBTC dela vai ser quanto? 50. A exigência é para quando o PBTC for 57 toneladas. Tranquilo? Então, se o PBTC for 57 toneladas, eu vou olhar para o caminhão-trator. Qual é o ano de fabricação dele? 2012. Se for 2012, a tração dele tem que ser dupla. Se for 2005, simples, ok? Entenderam o que é tração? Tração é a transmissão, né? O eixo que possui tração é um eixo que recebe transmissão da força motriz para ele girar no solo, ok? Que horas são aí? 8 horas. Ora, vamos chegar na resolução 211 então, porque vai cair para vocês e ela é bem facinha. Quando a gente aprende a resolução 210, a 211 fica bem fácil. Eu só estou trazendo aqui para vocês, gente, o básico, porque a resolução 210, alguém experimentou ler ela? Se vocês lerem, vocês vão achar super complicado, ok? E ela é bem grandinha. O que eu disse para vocês? Todo veículo que ultrapassar os limites da resolução 210 precisa de autorização especial de trânsito. Lembrando lá das competências, de quem é a competência para expedir autorizações especiais de trânsito? Do órgão executivo rodoviário de trânsito. Se o caminhão for trafegar numa rodovia federal, DENIT. Se for trafegar numa rodovia estadual, DR. Se for numa municipal, o DEMUTRAN, ok? Cada um com a sua competência, mas expedir autorização especial de trânsito é competência dos órgãos executivos rodoviários de trânsito, beleza? Ok? Bom, então, se passar da resolução 210, precisa de uma AET, de uma autorização especial de trânsito. O que a resolução 211 permite? Ela permite que eu tenha combinações de veículos de carga. Ela trata de quê? CVCs. Ótimo. A 211 define limites maiores para CVCs. Quando eu ouço falar combinação de veículo de carga, eu tenho que lembrar que tem no mínimo o quê? 3 veículos envolvidos. Então eu vou aplicar a 211 para um caminhão mais reboque? Não, que é o Romeu e Julieta que chamam, né? Eu vou aplicar a resolução 211 para a carreta LS, que eles chamam. A carreta LS é caminhão trator mais semi-reboque. Vou aplicar? Não, porque eu preciso ter no mínimo 3 veículos envolvidos para ter o quê? Uma CVC. Então, a resolução 211, ela é para combinações de veículos de carga. Eu tenho que ter em mente que eu tenho aqui no mínimo 3 veículos, tranquilo? Eu tenho 3 veículos aqui? Sim. Caminhão trator, olha os eixinhos dele lá, certo? Aqui está o caminhão trator, beleza? Aqui eu tenho o meu primeiro semi-reboque. E aqui eu tenho meu segundo semi-reboque.
Beleza? Qual que é o PBTC aqui? Vamos calcular? Quanto que deu o PBTC? Então, a resolução 211, ela estende o PBTC do veículo para até 74 toneladas, da combinação de veículos de carga para até 74 toneladas. Sem mexer no quê? Nos limites de peso por eixo ou conjunto de eixos lá da resolução 210, ok? Isso aqui continua igualzinho. O que ela permite é que você tenha mais eixo do que a 210 para levar mais carga, tranquilo? Mas sempre que eu me deparar com esse veículo aqui, o que que ele tem que ter? Uma ET, tranquilo? Lá na resolução 210, a CVC podia ter isso aqui, ó. Tá vendo? Não era assim? Isso aqui era o que eu tinha na resolução 210. A resolução 211 permitiu que ele pode ter o quê? Mais eixo. Tranquilo? Para carregar mais carga. Precisa sempre de uma ET. Tudo que for superior à resolução 210 precisa de AET. Para eu ter mais altura, precisa AET. Para eu ter mais largura, precisa AET. Qual é o comprimento máximo pela resolução 210? 19,80. Se ele tiver 25, ele precisa de quê? AET. Tranquilo? Então, tudo que sai da resolução 210 precisa ser autorizado pelo órgão executivo rodoviário. Pode falar. Só vou terminar aqui a resolução 211 para vocês. O Acaso me disse que vocês não têm pressa de chegar em casa, né? Ah, tá. 5 minutinhos. Ótimo. O que que tem de diferente desta combinação com aquela outra? Embora vocês não consigam visualizar, eu tenho aqui o meu caminhão trator, o meu primeiro reboque, acabando aqui. Opa, primeiro semi-reboque, né? Opa, e aqui eu tenho um reboque? Não, aqui eu tenho um outro semi-reboque. E aqui ele coloca o quê? Uma dolly. Que é para segurar. Não precisa decorar isso. É só para vocês saberem. Então aqui na verdade eu tenho 4 veículos, ok? Eu tenho 2 semi-reboques, um caminhão trator e uma dolly, tranquilo? É uma combinação de veículo de carga? Sim, ele vai ter que explicar para vocês o que é isso. Se fosse aqui um reboque, também seria uma CVC? Também. Quantos veículos eu teria? 3. 3 veículos é CVC? É, ok? O que que é uma dolly? A dolly, ela é um veículozinho que ela só tem a quinta roda e um cambão. Esse cambão vai aqui, ó, no primeiro semi-reboque, beleza? Ele vai aqui. E aí ela é só para o segundo semi-reboque vir e colocar o peso dele em cima, tá? Ela não tem compartimento de carga, a dolly. Mas ela faz o quê? Ela aumenta a capacidade de peso. Por quê? Porque esse veículo ganha mais um conjunto duplo tandem, ok? Então ele ganha mais o quê? Ele ganha mais 17 toneladas. Vamos ver qual que é o PBTC aqui? Qual que é o desse aqui? Aqui. 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 E aqui. Tranquilo? Ótimo. Então, qual que é o PBTC disso daqui?
9 eixos, 74 toneladas. Beleza? Quais são as exigências agora para que esta CVC, esta combinação de veículo de carga, possa ter esse PBTC aqui? Vamos ver agora quais são as exigências. A resolução 211 autorizou, mas fez algumas exigências. Vamos conhecer elas agora. Primeira exigência: independentemente do ano de fabricação, o caminhão trator precisa ser um caminhão trator mais seguro. Precisa ter então o quê? Tração dupla. Sempre que for PBTC superior a 57 toneladas, independente do ano, a tração tem que ser dupla. 57 toneladas cravado lá, só se for fabricado a partir de 2011, tranquilo? Neste caso, tração dupla obrigatória. O comprimento de um veículo, para ele ter mais PBTC, ter um PBTC superior a 57 toneladas, ele precisa ter no mínimo 25 e no máximo 30 metros, ok? Lembrando que a resolução 211, ela autorizou o PBTC para até 74 toneladas, ok? Tem uma nova resolução agora, que ela trata do transporte de cana. Eu não olhei se vai cair para vocês, mas vou olhar, porque se cair nós vamos tratar na próxima aula. Que ela autoriza mais 17 toneladas, ou seja, até 91 toneladas. Mas é lá nas usinas de álcool para transporte de cana, né? Não é o que a gente vê aqui na nossa região. Cana ou grãos, né? Para usinas. Então, a resolução 211, ela veio e autorizou PBTC para até 74 toneladas e comprimento para até 30 metros. Ela não autorizou nova largura e nem nova altura, ok? Nova largura e nova altura não foi autorizado pela resolução 211. Todo veículo, para ele ter um PBTC superior a 57 toneladas até a 74, que a 211 autoriza, ele precisa ter o quê? Uma AET. Eu já expliquei isso para vocês. Tudo que ultrapassar 210 precisa de AET. E a 211, ela vem justamente fazendo isso daqui, exigindo também a AET. Qual que é o comprimento mínimo que a combinação pode ter? 25 metros. E qual é o máximo? 30. Então, nós temos os famosos 9 eixo curto. Não é assim que o pessoal chama? Porque a resolução 211, como ela nasceu lá em 2006, ela disse o seguinte: os veículos com PBTC superior a 57 toneladas até 74, se as unidades tracionadas, o que são as unidades tracionadas? Semi-reboques, né, ou reboques. Quem é o tracionador? É o caminhão trator. Se as unidades tracionadas forem fabricadas até 2006, ele pode ter comprimento de 19,80. O que isso significa? Ela autorizou eu vou fazer separadinho assim só para vocês enxergarem, beleza? Ela autorizou a Dolly aqui. Bom, ela veio e autorizou isso aqui desde que tivesse no mínimo 25 metros e no máximo 30, tranquilo? Para o quê? Para não haver concentração de peso. Eu já falei para vocês que a concentração de peso, ela danifica mais o pavimento. Então, eu vou dar um limite de peso maior. Entretanto, eu vou exigir um comprimento maior
para danificar menos o solo, certo? E aí, tinham veículos que já estavam rodando nesta configuração aqui, certo? Só que eles eram curtos, eles tinham só 19,80 metros. Então, o que a legislação diz? A resolução 211. Se as unidades tracionadas forem fabricadas até 2006, pode ter menos de 25 metros, ok? Mas eu vou olhar o ano de quem? Da unidade tracionada. Eu não vou olhar o ano do caminhão trator, beleza? Aqui da mesma forma, eu vou olhar o ano de fabricação de quem? Das unidades tracionadas e não do caminhão trator, beleza? Essas são as exigências da resolução 211 para permitir então um cumprimento maior para as combinações de veículo de carga ou para um peso bruto total combinado superior a 57 toneladas, limitado a 74, ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá joia? Oi? Eles vão colocar um duplo tandem obrigatoriamente, por quê? Porque se eles colocarem, não tem que ser, ele pode ser, por exemplo, um assim, só que aí vai perder. Se for assim, ó, se eu tiver um tandem assim, uma dolly assim, qual que vai ficar o meu limite aqui? Eu vou perder 7 toneladas. Então, o que eles fazem? Eles fazem duplo tandem. Por quê? Porque aí ele ganha mais 7 toneladas, ok? E quando a gente fala em transporte, capacidade de carga é tudo. Porque o frete é pago por tonelada, certo? Ele não vai querer ter um veículo com um limite inferior quando ele poderia ter um limite maior. Ele vai colocar o quê? Um limite maior. Vocês geralmente não vão ver lá na fiscalização veículo com conjunto duplo não em tandem. Por quê? Porque ele vai estar perdendo 2 toneladas em cada um. Se ele está perdendo 2 toneladas em cada um, ele está perdendo 6 toneladas. 6 toneladas é um bocado de dinheiro para quem trabalha com transporte. Então, o usual é o quê? Os conjuntos duplos serem sempre em tandem, ok? Tranquilo? Mas a prova vai ter que dar informação para vocês se é duplo em tandem ou não, ok? Ah, mas e se for um conjunto duplo de uma roda só? A resolução 210 não prevê isso aqui. Conjunto duplo em tandem com uma roda só. Ela só prevê de rodagem dupla. O único eixo que ela prevê diferente é quando uma roda é simples e a outra roda é dupla. Isso daqui ela dá 13.500 quilos de peso. Por que eu não passei isso aqui? Isso é um eixo que você só vê nos ônibus e eu acho muito difícil eles cobrarem isso aqui na prova, porque seria excesso de informação para vocês estudarem. A UNB, ela tem uma coisa que é muito interessante. Quando eu me lembro da minha prova da Polícia Rodoviária Federal, que eu fiz lá em 2004, quando eu estou trabalhando, eu me lembro de questões que caíram na prova. Lá na prova só caíram questões que dizem respeito ao meu dia a dia mesmo, ali na fiscalização. Então eu percebo que eles têm uma preocupação de perguntar aquilo que realmente importa. O que vai cair na prova de vocês? Com certeza vai cair questão sobre uso de álcool na direção. Com certeza vai cair questão sobre o uso de álcool na direção. Com certeza vai cair mais de uma questão sobre o uso de álcool na direção. Por quê? Porque figura entre as 5 maiores causas de mortes no trânsito no Brasil. Quais são as 5 maiores causas de mortes no trânsito no Brasil?
Ultrapassagens, então vai cair questão sobre ultrapassagem. Uso de álcool na direção, certo? Ou substâncias psicoativas. O que são as substâncias psicoativas? Ribites, ok. Qual é o outro motivo de morte no trânsito? Acidentes com motocicleta. Opa, vai cair com certeza questão sobre motocicleta. E a última, uso do cinto de segurança. Essas são as 5 maiores causas de mortes em acidentes de trânsito. Eu tenho certeza que eles, como são uma banca comprometida, diferenciada, eles vão perguntar isso daí na prova de vocês. Tá bom? Tá joia? Por hoje é só, pessoal. Tá joia?